Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, eu quero continuar com os irmãos falando do assunto Jesus, o provocador. Sim, como sempre tenho dito, Jesus é o santo provocador. E hoje, de maneira bem específica e especial, eu quero ler com os irmãos o texto de Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo 7, que diz o seguinte: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peças. Queridos, nesta provocação é muito interessante, pois no capítulo 6, Jesus vai tratar de que nós devemos, os seus discípulos, praticar a justiça, e praticar a justiça nos moldes do reino de Deus, não nos moldes dos homens, não nos moldes do mundo pecaminoso, mas sim de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua autoridade, com o seu governo. Antes mesmo de falar do texto específico, se você ler comigo o capítulo 6, Jesus, ele diz o seguinte, no versículo 1, Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Você vai perceber aqui que Jesus, nos versos a seguir, a ênfase dele é de que nós não venhamos fazer nada para que a gente seja visto pelos homens. E olhe só, no texto que nós propomos aqui para essa devocional, Jesus começa dizendo, olha, vocês, meus discípulos, quando vocês forem orar, não orem como os hipócritas. Essa palavra hipócrita é uma palavra interessante, porque é uma palavra que diz respeito aos atores do mundo antigo. Os atores do mundo antigo, eles eram chamados de hipócritas. Por quê? Porque ao representar alguma coisa nos seus trabalhos teatrais, eles usavam máscaras para representar um certo personagem. No entanto, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, não fique usando máscaras religiosas para serem aceitos e vistos pelos homens. Na verdadeira relação com Deus, não deve haver hipocrisia, não deve haver máscara. A oração, a relação com Deus deve ser sincera. Ou seja, essa palavra sincero vem do radical sem cera. Por que isso? Porque as máscaras que eram feitas para os atores, os hipócritas, eram feitas de cera.
Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, não sejam como os hipócritas quando vocês forem orar. Sejam sinceros, sem máscaras, sem cera, sem esconder a realidade diante de Deus e querendo mostrar outra coisa na sua religiosidade por causa dos homens. Sempre na religiosidade, a intenção de quem é religioso não é agradar a Deus, é agradar aos homens. E Jesus nos provoca aqui a abandonarmos essa prática hipócrita, essa prática de, na religiosidade, a gente usa máscara fazendo ou criando um personagem que não é na realidade quem somos diante de Deus. Por isso que Jesus diz, os hipócritas, os que usam máscaras, eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, eles gostam de se destacarem nas suas orações, eles gostam de chamarem a atenção para serem percebidos, para serem vistos pelos homens. Jesus disse, no versículo 5 ainda, na parte final, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando você tem o interesse apenas religioso, de representar um papel, de ser hipócrita, de ser falso, de não ser quem você é, você vai receber a sua recompensa. Jesus nos provoca aqui e nos diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus está nos chamando a uma outra realidade, a um outro caminho diferente da religiosidade. A nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus é completamente oposto a essa prática religiosa que sempre busca a satisfação nas pessoas, nos homens, e não a satisfação plena em Deus, vivendo a realidade espiritual, vivendo uma vida completamente entregue a Ele na intimidade. Jesus nos provoca e dizendo: olha, se você acha que você, ao falar aos homens, a orar em voz alta, a estar de pé diante de alguém, você é diferente daquilo que você é diante de Deus, tome cuidado. Você pode estar representando e ser um hipócrita. Jesus nos convida a uma relação secreta, a uma relação íntima, a uma relação de confiança plena em Deus, de se colocar diante dEle, de se prostrar diante dEle e saber de que Ele nos conhece por dentro, conhece os nossos segredos, conhece os segredos mais profundos e por isso não tem como um verdadeiro discípulo se gabar diante de Deus e dos homens, principalmente diante de Deus. Nós devemos sempre ter uma postura de humildade, de reconhecimento
de que nós somos tão necessitados dele, principalmente no que diz respeito à nossa prática de oração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor nos ajude a arrancar todas as máscaras e sermos sinceros, sem cera, diante dele, em amor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.